E aí, galera, tudo certo? Vocês estão aqui no canal do Jovem Concurseiro. Eu sou o Rodrigo Carneiro. Se você aí já está estudando para concurso público há muito tempo, eu acho que você vai gostar dessa história que eu vou contar para você, tá? Porque é uma jornada, lembre-se disso, tá? O estudo para concurso público é uma jornada. E no meio da jornada sempre vão ter batalhas. E algumas batalhas que você travar, você vai ganhar. E outras você vai perder. O importante é você levantar a cabeça e nunca desistir. E por causa disso, botei até uma gameplay aí do Zelda para vocês ficarem assistindo enquanto eu falo, tá? Vocês podem usar esse vídeo aqui para deixar ouvindo enquanto vocês lavam o prato, enquanto vocês arrumam a casa, quando você faz qualquer coisa aí no seu momento de descanso. Mas apenas escute a história que eu vou contar aqui para vocês hoje, beleza? Então, rapaziada, vocês já estudaram aí muito para alguma coisa e quando finalmente chegou o grande dia, percebeu que não sabia absolutamente nada. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Na verdade, foi justamente esse dia que mudou a minha vida. O ano era 2022 e eu estava há poucos meses de descobrir que concurso público seria uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas naquele momento eu não fazia a menor ideia de como isso funcionava. Eu fazia faculdade de Direito e estagiava em um escritório de advocacia. Eu tinha uma coisa que sempre esteve dentro de mim. Eu gostava de ser policial. Desde muito novo eu tinha vontade de ser policial ou seguir alguma carreira no exército. Só que eu acabei fazendo faculdade de Direito. E naturalmente as pessoas olhavam para mim e pensavam, ele vai querer ser um advogado, ou juiz, promotor, alguma carreira jurídica. Mas a verdade é que eu não queria nenhuma dessas coisas. Eu só ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. Até que um dia, no escritório, um amigo de estágio me perguntou o que eu queria ser. E eu falei que eu gostava da polícia e queria ser PRF. Aí ele falou que ele estudava para concurso da polícia. E me falou se eu estava estudando. E eu falei, estudando como? Ele olhou pra mim e falou, ué, pra ser PRF você precisa passar na prova. Aí eu, que prova? Concurso? Que concurso? O que é concurso? Eu não sabia nem o que era concurso público, meus amigos. Foi aí que ele começou a me explicar. Falou que eu precisava estudar, que existiam cursos preparatórios, materiais, provas anteriores. E me mostrou um curso online. O curso era do Alphacom. Aí ele me mostrou lá vários cursos e eu acabei comprando. E no dia 1º de fevereiro de 2022, comecei a estudar para PRF, sem saber absolutamente nada. Eu não sabia montar um ciclo de estudos, não sabia estudar por questões, não sabia nem o que era um simulado. Eu simplesmente recebia um cronograma e fazia o que estava escrito. Vídeo aula, caderno, vídeo aula, caderno, vídeo aula, caderno. E eu achava que estava indo muito bem. Até que esse mesmo colega falou pra mim, mano, você não pode ficar só estudando, você tem que começar a fazer provas. Aí eu, beleza, mas qual prova eu tenho que fazer? Naquele momento tinha saído o concurso da Polícia Civil da Bahia. Eu fui lá e me inscrevi. E comecei a estudar pra PCBA. Mas como eu faço isso? Eu não sei, eu só tenho material da PRF, eu não sei nem quais são os assuntos pra estudar. Só que eu fiz uma coisa que hoje eu olho e penso, meu Deus, como eu estudava errado. Eu pegava o material da PRF e estudava para a Polícia Civil. Eu não fazia questões, não fazia simulados, não conhecia o que concursos. Não tinha nenhuma estratégia, eu só assistia videoaula e ficava anotando. E achava que tava indo show de bola, tava indo muito bem. Rapaz, quando chegar a prova eu vou brocar. E aí, meus amigos, chegou o dia da prova, né? E eu tava confiante, muito confiante. Eu chegava assim, rapaz, eu vou fazer essa prova, eu vou passar de primeira. Porque todo mundo falava que eu era inteligente, eu tava estudando. Então na minha cabeça aquilo seria o suficiente. Só que eu sentei naquela cadeira,
peguei a prova e comecei a ler. E quanto mais eu lia, menos eu entendia. Eu olhava para aquelas questões e pensava, que merda é essa? Meus amigos, eu tinha estudado desde fevereiro. E alguns meses depois eu estava ali, sem entender o que estava escrito na minha frente. E aquilo me destruiu. Eu terminei a prova objetiva de manhã e saí completamente frustrado. Eu estava com raiva, não queria conversar com ninguém, fui almoçar de cara fechada e ainda tinha a prova discursiva para fazer de tarde. Quando foi o horário da discursiva, eu voltei, sentei novamente e foi a mesma coisa. Eu lia, tentava entender, tentava responder, tentava escrever, mas parecia que eu não sabia nada. E quando saí daquela prova, passou uma coisa muito forte pela minha cabeça. Isso é muito difícil, velho. Talvez concurso público não seja pra mim. Talvez eu não consiga, talvez eu devesse desistir. E naquele momento, eu quase desisti. Foi uma dor muito forte, assim, que eu não via saída. E eu falei, cara, eu não posso desistir. Eu vou conseguir. Eu não sabia como. Eu não sabia quanto tempo ia levar e não sabia qual concurso eu ia fazer. Mas eu sabia que eu não poderia parar. Foi aí que apareceu uma nova oportunidade. A Polícia Militar da Bahia. E foi nesse momento que eu mudei a minha rota. Comecei a entender o que era estudar de verdade. Descobri as plataformas de questões, como que concursos. Comecei a fazer questões, comecei a fazer simulados, comecei a entender os meus erros. Comecei a perceber que estudar para concurso não era simplesmente assistir videoaula e copiar tudo no caderno. Eu precisava aprender a estudar. E aquela primeira reprovação me ensinou isso. Então eu fui fazer a prova da PMBA. E dessa vez uma coisa diferente aconteceu. Eu passei. Passei na minha cidade. Na turma 1. E naquele momento eu percebi uma coisa que mudou completamente a minha visão. Era possível. Meus amigos, é possível passar em concurso público. Eu, que não sabia nem o que era concurso público em fevereiro de 2022, estava sendo aprovado em janeiro de 2023. E depois daquela aprovação, vieram outras em mais 3 concursos. E eu falei, cara, eu não posso desistir. Eu vou conseguir. Eu não sabia como. Eu não sabia quanto tempo ia levar e não sabia qual concurso eu ia fazer. Mas eu sabia que eu não poderia parar. Foi aí que apareceu uma nova oportunidade. A Polícia Militar da Bahia. E foi nesse momento que eu mudei a minha rota. Comecei a entender o que era estudar de verdade. Descobri as plataformas de questões, como que concursos. Comecei a fazer questões, comecei a fazer simulados, comecei a entender os meus erros. Comecei a perceber que estudar para concurso não era simplesmente assistir videoaula e copiar tudo no caderno. Eu precisava aprender a estudar. E aquela primeira reprovação me ensinou isso. Então eu fui fazer a prova da PMBA. E dessa vez uma coisa diferente aconteceu. Eu passei. Passei na minha cidade, na turma 1. E naquele momento eu percebi uma coisa que mudou completamente a minha visão. Era possível. Meus amigos, é possível passar em concurso público. Eu, que não sabia nem o que era concurso público em fevereiro de 2022, estava sendo aprovado em janeiro de 2023. E depois daquela aprovação, vieram outras em mais 3 concursos. E por isso que eu tô contando essa história aqui pra vocês. Porque talvez você esteja exatamente onde eu estava naquele dia. Talvez você tenha estudado meses e tenha ido mal. Talvez tenha feito uma prova e pensado, isso não é pra mim, é melhor eu desistir, é muito difícil. Talvez esteja olhando para outras pessoas sendo aprovadas e pensando que você nunca vai conseguir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Uma experiência ruim não define a sua capacidade. Aquela prova que eu quase desisti não foi o fim da minha história. Foi o começo da minha preparação de verdade. Eu precisava quebrar a cara para entender que eu não bastava estudar. Eu precisava aprender como estudar.
precisava entender o tamanho daquilo que eu estava buscando. Eu precisava me preparar melhor. Eu precisava querer mais. E principalmente, precisava continuar. Então, se você está passando por uma fase ruim, se você reprovou, se você fez uma prova e saiu destruído, não transforme uma prova ruim em uma decisão aí definitiva da sua vida, cara. Talvez você não esteja fracassando. Você talvez esteja aprendendo o que precisa fazer diferente na próxima vez. Eu quase desisti em 2022. Ainda bem que eu não desisti. Porque se eu tivesse parado naquele dia, eu não estaria contando essa história pra você hoje. É isso, meus amigos. Esse aqui foi o vídeo que eu resolvi trazer pra vocês hoje. Eu gosto desse tipo de vídeo aqui meio reflexivo, né? Pra vocês me escutarem falando algumas histórias da minha vida. Afinal, esse canal aqui é meu e eu gosto de postar coisas diferentes. Gosto de postar o que eu gosto, né? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like,